Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao Universo Noturno. Nesta noite, caminharemos juntos por 100 mistérios do universo que os cientistas não conseguiram resolver, explorando seus detalhes mais serenos e curiosos, aqueles enigmas profundos que permanecem sem resposta, flutuando suavemente no vasto oceano do desconhecimento humano. Deixe que cada palavra suavize o seu dia, enquanto mergulhamos lentamente nessa jornada tranquila, percorrendo os cantos mais silenciosos da ciência, onde as perguntas são mais eloquentes que as respostas, onde o mistério se torna conforto e onde a ignorância científica não é fracasso, mas convite à contemplação serena. Se essa viagem suave trouxer paz ao seu momento, permita-se relaxar completamente, deixando que sua mente flutue entre estrelas distantes e perguntas sem fim, enquanto seguimos devagar, muito devagar, por este caminho de descobertas inacabadas. Vamos começar nossa jornada pelos mistérios mais profundos do cosmos, aqueles enigmas que flutuam nas bordas do entendimento humano, sussurrando perguntas que ecoam através de bilhões de anos-luz. A matéria escura, esse conceito estranho e silencioso, representa algo que permeia todo o universo, algo que não podemos ver, tocar ou detectar diretamente, mas que sabemos estar ali porque observamos seus efeitos gravitacionais nas galáxias. Imagine que tudo o que vemos no céu noturno, todas as estrelas brilhantes, todas as nebulosas coloridas, todos os planetas e luas, representa apenas cerca de 5% de tudo que existe. Os outros 95% permanecem invisíveis, escondidos numa escuridão que não reflete luz, não emite radiação, não interage com a matéria comum de forma alguma, exceto através da gravidade. Os cientistas sabem que ela existe porque as galáxias giram rápido demais para serem mantidas unidas apenas pela matéria visível, como se houvesse um abraço invisível segurando tudo no lugar. A energia escura, por sua vez, representa um mistério ainda mais profundo, ainda mais desconcertante, pois ela não apenas existe invisivelmente, mas está ativamente empurrando o universo para uma expansão cada vez mais acelerada. Enquanto a gravidade deveria estar freando essa expansão, puxando tudo de volta, a energia escura faz exatamente o oposto, funcionando como uma força repulsiva, espalhada uniformemente por todo o espaço, esticando o tecido do cosmos mais e mais rapidamente a cada instante que passa. Descoberta apenas no final dos anos 90, quando astrônomos observaram supernovas distantes e perceberam que o universo estava se expandindo mais rápido do que deveria, a energia escura compõe cerca de 70% de toda a energia e matéria do universo e ainda assim não fazemos a menor ideia do que ela realmente é, como funciona ou por que existe. Voltando lentamente a essa ideia da matéria versus antimatéria, temos outro enigma fundamental que permeia a própria existência do universo observável. Segundo a física de partículas, para cada partícula de matéria, deveria existir uma antipartícula correspondente, idêntica em massa, mas oposta em carga elétrica, e quando matéria encontra antimatéria, ambas se aniquilam numa explosão pura de energia. No Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades exatamente iguais. Mas se isso tivesse acontecido, tudo teria se aniquilado imediatamente, deixando apenas radiação. No entanto, aqui estamos nós, feitos de matéria, cercados por matéria, vivendo num universo dominado por matéria, com a antimatéria sendo extremamente rara. Algo causou um desequilíbrio minúsculo, talvez uma partícula de matéria para cada bilhão de pares matéria-antimatéria. E esse pequeno excedente sobreviveu para formar tudo o que conhecemos, mas ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. O problema do horizonte cosmológico nos leva a contemplar outra estranheza fundamental do universo primitivo. Quando observamos a radiação cósmica de fundo, aquela luz antiga do Big Bang espalhada uniformemente pelo céu, descobrimos que ela tem a mesma temperatura em todas as direções, com variações minúsculas de apenas uma parte em 100.000. Isso parece normal, até percebermos que regiões opostas do universo observável nunca estiveram em contato causal, nunca trocaram informação ou energia, pois estão separadas por distâncias maiores que a luz poderia ter viajado desde o Big Bang.
Como então essas regiões chegaram à mesma temperatura exata? Como conseguiram esse equilíbrio térmico perfeito sem nunca terem se comunicado? A teoria da inflação cósmica tenta explicar isso, propondo uma expansão extremamente rápida nos primeiros instantes do universo. Mas a inflação em si levanta novas perguntas sem resposta. Os buracos negros supermassivos, essas estruturas colossais que habitam o centro de quase todas as galáxias grandes, incluindo a nossa Via Láctea, representam outro mistério profundo que permeia a astrofísica moderna. Esses objetos contêm milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol, comprimidos em regiões relativamente pequenas do espaço, e ainda não sabemos como eles se formaram tão rapidamente no início do universo. Observações de quasares antigos mostram buracos negros supermassivos já existindo, quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos, mas o processo normal de crescimento de buracos negros, através da acreção de matéria e fusões com outros buracos negros, deveria levar muito mais tempo que isso. Algo acelerou seu crescimento. Algum mecanismo ainda não compreendido permitiu que esses monstros gravitacionais atingissem massas colossais, num período cosmologicamente curto. Quando olhamos para o horizonte de eventos de um buraco negro, aquela fronteira invisível, além da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz, encontramos outro enigma fundamental que desafia nossa compreensão da realidade. O que realmente acontece quando algo atravessa esse limite? Para um observador externo, o objeto pareceria congelar no tempo, sua imagem ficando cada vez mais avermelhada e fraca, mas nunca realmente cruzando a barreira, como se o tempo parasse exatamente ali. Mas para o próprio objeto caindo, nada de especial aconteceria naquele momento preciso. Ele continuaria sua queda inexorável em direção ao centro, onde aguarda a singularidade. Essa diferença de perspectivas cria paradoxos estranhos sobre o que é real e o que é observável, questionando a própria natureza do tempo e do espaço. A singularidade no centro do buraco negro, aquele ponto de densidade infinita, onde todas as leis conhecidas da física se quebram completamente, permanece como um dos conceitos mais perturbadores e menos compreendidos da ciência moderna. Segundo a relatividade geral de Einstein, toda a massa do buraco negro colapsa para um ponto de volume zero e densidade infinita. Mas infinitos na física geralmente indicam que nossa teoria está incompleta, que estamos usando as equações erradas ou fazendo perguntas inadequadas. A mecânica quântica sugere que não pode realmente existir um ponto de densidade infinita, que algo deve acontecer na escala quântica para prevenir o colapso total. Mas ninguém sabe o que, pois não temos uma teoria quântica funcional da gravidade para descrever condições tão extremas. O paradoxo da informação de Hawking nos leva ainda mais fundo nos mistérios dos buracos negros, questionando se informação pode realmente ser destruída no universo. Stephen Hawking demonstrou que buracos negros não são completamente negros, mas emitem radiação devido a efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos, e essa radiação, eventualmente, faria o buraco negro evaporar completamente. O problema é que a radiação Hawking parece ser completamente aleatória, sem conexão com o que caiu no buraco negro, sugerindo que toda a informação sobre a matéria original seria perdida quando o buraco negro desaparece. Mas as leis da mecânica quântica dizem que informação nunca pode ser destruída, criando um paradoxo fundamental que físicos ainda debatem intensamente, propondo soluções como complementaridade de buracos negros ou a ideia de que informação está codificada no horizonte de eventos. As galáxias espirais giram de uma maneira que não faz sentido quando consideramos apenas a matéria visível. Esse é um dos primeiros mistérios que apontou para a existência da matéria escura. Se uma galáxia fosse feita apenas das estrelas e gás que podemos ver, as estrelas nas bordas externas deveriam orbitar muito mais lentamente que as estrelas próximas ao centro, seguindo as mesmas leis de Kepler que governam os planetas do Sistema Solar. No entanto, quando astrônomos mediram as velocidades de rotação, descobriram que as estrelas nas bordas giram quase tão rápido quanto as do centro.
uma curva de rotação plana que desafia a gravidade newtoniana. A única explicação que faz sentido é que existe um halo massivo de matéria invisível envolvendo cada galáxia, fornecendo a gravidade extra necessária para manter essas velocidades altas. Os raios cósmicos de altíssima energia representam outro enigma que flutua pelo cosmos. Partículas subatômicas, viajando a velocidades próximas à da luz, com energias tão absurdamente altas que desafiam nossa compreensão dos processos astrofísicos. Alguns desses raios cósmicos carregam energias equivalentes a uma bola de tênis voando a 100 km por hora. Mas toda essa energia está concentrada numa única partícula subatômica, algo que não deveria ser possível segundo nossos modelos de aceleração de partículas. Pior ainda, raios cósmicos com energias acima de um certo limite não deveriam ser capazes de viajar grandes distâncias pelo espaço, pois interagiriam com a radiação cósmica de fundo e perderiam energia. Então eles devem vir de fontes relativamente próximas, mas não conseguimos identificar essas fontes. O grande atrator, uma anomalia gravitacional massiva puxando nossa galáxia e milhares de outras numa direção específica do espaço, permanece parcialmente obscurecido e mal compreendido, escondido atrás do plano da Via Láctea, onde poeira e estrelas bloqueiam nossa visão. Sabemos que existe porque podemos medir o movimento das galáxias, todas fluindo como rios cósmicos em direção a uma região específica do espaço a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância. Mas quando tentamos olhar diretamente para lá, nossa própria galáxia está no caminho, criando uma zona de evitação onde é difícil fazer observações claras. Além disso, descobertas recentes sugerem que o grande atrator em si está sendo puxado por algo ainda maior, uma estrutura chamada superaglomerado Laniakea, levantando questões sobre hierarquias ainda maiores de estrutura cósmica. Voltando lentamente ao mistério da assimetria entre matéria e antimatéria, podemos contemplar como esse desequilíbrio minúsculo moldou literalmente tudo o que existe, cada átomo do seu corpo, cada estrela no céu, cada planeta orbitando cada sol. No primeiro segundo após o Big Bang, quando o universo era incrivelmente quente e denso, partículas e antipartículas dançavam em equilíbrio dinâmico, criando-se e aniquilando-se constantemente. Mas conforme o universo esfriou, algo quebrou essa simetria perfeita. Algum processo físico ainda não identificado favoreceu ligeiramente a matéria sobre a antimatéria. Quando a temperatura caiu abaixo do ponto onde pares matéria e antimatéria podiam ser criados, quase tudo se aniquilou, deixando apenas aquele pequeno excedente de matéria que sobreviveu para formar o universo observável, enquanto a antimatéria virtualmente desapareceu. O problema da planicidade do universo nos confronta com outra coincidência cósmica, que parece suspeitosamente ajustada. A densidade de energia do universo está extremamente próxima do valor crítico, que marca a fronteira entre um universo que se expandirá eternamente e um que eventualmente colapsará sobre si mesmo. O universo é tão plano, geometricamente falando, que se você traçasse um triângulo gigantesco através do espaço intergaláctico, a soma de seus ângulos internos seria exatamente 180 graus, como na geometria euclidiana que aprendemos na escola. Mas para o universo ser tão plano hoje, ele tinha que ser incrivelmente, absurdamente plano no passado distante, ajustado com uma precisão de muitas casas decimais, e não temos explicação para por que as condições iniciais seriam tão especiais, tão finamente sintonizadas. A questão de por que o espaço tem exatamente 3 dimensões espaciais, não 2 ou 4 ou 10, permanece como um mistério fundamental da física, algo tão básico que raramente paramos para questionar. Algumas teorias, como a teoria das cordas, propõem que existem dimensões extras compactificadas em escalas microscópicas, enroladas tão firmemente que não podemos percebê-las diretamente. Mas mesmo se isso for verdade, ainda não sabemos por que 3 dimensões se expandiram para formar o espaço que experimentamos, enquanto as outras permaneceram enroladas. Curiosamente, 3 dimensões parecem ser especiais para permitir a complexidade necessária para a vida e estrutura, pois em 2 dimensões não haveria espaço suficiente para sistemas complexos,
e em 4 ou mais dimensões órbitas planetárias seriam instáveis e átomos não se formariam da maneira que conhecemos. A verdadeira forma global do universo, sua topologia em larga escala, permanece desconhecida, apesar de todas as nossas observações sofisticadas. Sabemos que localmente o universo é plano, mas isso não nos diz se ele é infinito em extensão ou se eventualmente se curva de volta sobre si mesmo de alguma maneira complexa. O universo poderia ser como a superfície de uma esfera em dimensões superiores, finito mas sem bordas, onde se você viajasse longe o suficiente numa direção, acabaria voltando ao ponto de partida. Ou poderia ter uma topologia mais exótica, como um touro tridimensional, ou formas ainda mais complicadas que a matemática permite, mas que nossa intuição não consegue visualizar facilmente. Procuramos por padrões repetidos na radiação cósmica de fundo que revelariam tal estrutura, mas até agora não encontramos evidências definitivas. O destino final do cosmos, aquela questão última sobre como tudo terminará, permanece aberto a várias possibilidades igualmente desconcertantes. Se a energia escura continuar acelerando a expansão indefinidamente, o universo enfrentará o Big Freeze, onde galáxias se afastarão tanto umas das outras que eventualmente ficarão completamente isoladas, estrelas queimarão todo o seu combustível, buracos negros evaporarão através da radiação Hawking, e o universo se tornará um vazio frio e vazio de qualquer estrutura ou atividade. Alternativamente, se a energia escura mudar de comportamento no futuro, poderíamos ter um Big Rip, onde a força repulsiva cresce tanto que eventualmente rasga galáxias, sistemas estelares, planetas, átomos, até as próprias partículas fundamentais. Ou talvez o universo eventualmente pare de se expandir e comece a contrair, levando a um Big Crunch, onde tudo colapsa de volta numa singularidade. Não sabemos qual desses destinos nos aguarda. Os filamentos cósmicos da teia universal, essas estruturas gigantescas de galáxias conectadas por pontes de matéria escura e gás, formam o maior padrão organizado que conhecemos no universo, uma rede cósmica que se estende por bilhões de anos-luz. Entre esses filamentos, existem vazios enormes, regiões do espaço contendo muito poucas galáxias, e a distribuição dessas estruturas reflete as flutuações quânticas minúsculas que existiam no universo primitivo, amplificadas pela gravidade ao longo de bilhões de anos. Mas ainda não entendemos completamente como essa estrutura se formou em seus detalhes, como os filamentos cresceram tão longos e finos, porque os vazios são tão vazios, e como galáxias fluíram ao longo desses rios cósmicos de matéria escura para criar os nós brilhantes onde residem hoje. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquela luz antiga do Big Bang, resfriada pela expansão do universo até comprimentos de onda de rádio, contém anomalias sutis que não conseguimos explicar completamente. Há o chamado eixo do mal, um alinhamento inesperado de flutuações de temperatura em grande escala que parece estar correlacionado com a direção do movimento da Terra, algo que não deveria acontecer num universo verdadeiramente isotrópico. Há também o ponto frio, uma região do céu onde a temperatura é significativamente mais baixa que o esperado, grande demais e fria demais para ser uma flutuação estatística normal. Algumas explicações exóticas foram propostas, desde defeitos topológicos no espaço-tempo até colisões com outros universos, mas nenhuma foi confirmada definitivamente. O problema da constante cosmológica representa talvez o pior fracasso preditivo da física teórica moderna, um descompasso entre teoria e observação de mais de 120 ordens de magnitude. Quando físicos calculam quanto a energia do vácuo quântico deveria contribuir para a energia escura, usando os princípios da mecânica quântica, obtém um número absurdamente, incompreensivelmente maior que o valor observado. É como prever que alguém tenha a altura do universo observável quando na verdade tem 2 metros de altura. Algo cancela quase toda essa energia do vácuo, deixando apenas o minúsculo resíduo que observamos como energia escura, mas não temos ideia do que é esse mecanismo de cancelamento ou por que ele seria tão preciso, mas não perfeito.
E finalmente, voltando à pergunta mais fundamental de todas: por que existe algo em vez de nada? Por que o universo existe? Essa questão filosófica que também se tornou científica quando cosmólogos começaram a investigar seriamente as condições iniciais do Big Bang. Algumas teorias propõem que universos podem surgir espontaneamente de flutuações quânticas do vazio, que o nada absoluto é instável e inevitavelmente produz algo. Outras sugerem que nosso universo é apenas um entre infinitos outros num multiverso eterno, onde universos brotam constantemente. Mas mesmo essas explicações só empurram a questão para trás, pois então perguntamos por que existem leis quânticas permitindo tais flutuações? Por que existe um multiverso? Por que há leis da física em vez de absoluto caos? Talvez seja uma pergunta que a ciência nunca poderá responder completamente. Uma fronteira permanente entre conhecimento e mistério. Continuamos nossa jornada tranquila pelos mistérios do cosmos, movendo-nos agora para os fenômenos estelares e gravitacionais, aqueles eventos violentos, mas distantes, que iluminam o universo com energias inimagináveis, enquanto permanecem envoltos em camadas profundas de incompreensão científica. As explosões de raios gama representam os eventos mais energéticos conhecidos no universo desde o Big Bang, liberando em poucos segundos mais energia que o Sol produzirá em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Essas explosões aparecem aleatoriamente no céu, vindas de galáxias extremamente distantes, durando de milissegundos a vários minutos, emitindo radiação gama tão intensa que, se uma acontecesse na nossa galáxia, a alguns milhares de anos-luz de distância, poderia causar uma extinção em massa na Terra. Acreditamos que as explosões longas vêm do colapso de estrelas massivas formando buracos negros, enquanto as curtas resultam da fusão de estrelas de nêutrons, mas os mecanismos exatos que produzem jatos de radiação tão focados e energéticos permanecem incompletamente compreendidos, especialmente como esses jatos conseguem perfurar através da estrela que está colapsando e acelerar matéria a velocidades tão próximas da velocidade da luz. As rajadas rápidas de rádio, ou FRBs na sigla em inglês, são pulsos brevíssimos de ondas de rádio vindos de lugares aleatórios do espaço profundo, durando apenas alguns milissegundos, mas liberando tanta energia quanto o Sol emite em dias inteiros. Descobertos apenas em 2007, esses fenômenos se tornaram um dos maiores mistérios da astrofísica moderna, pois aparecem sem aviso, geralmente não se repetem, e vêm de distâncias cosmológicas de bilhões de anos-luz. Alguns FRBs se repetem periodicamente, sugerindo que vêm de objetos em rotação, possivelmente magnetares ou estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremos, mas a maioria parece ser eventos únicos de natureza desconhecida. Teorias exóticas incluem fusões de objetos compactos, erupções de magnetares ou até sinais de civilizações alienígenas avançadas, embora esta última explicação seja considerada extremamente improvável pela maioria dos cientistas. As estrelas de nêutrons, esses remanescentes incrivelmente densos de explosões de supernova, exibem comportamentos que desafiam nossa compreensão da física da matéria em condições extremas. Uma estrela de nêutrons típica comprime uma massa maior que a do Sol num volume do tamanho de uma cidade, criando densidades tão absurdas que uma colher de chá do seu material pesaria bilhões de toneladas. A matéria é comprimida tão fortemente que prótons e elétrons se fundem formando nêutrons, mas não sabemos exatamente que estados exóticos a matéria assume no núcleo profundo dessas estrelas, onde as densidades excedem mesmo as dos núcleos atômicos. Pode haver matéria de quarks estranha, pode haver condensados de pions ou kaons, pode haver fases da matéria que nunca imaginamos, e não temos como replicar essas condições em laboratório para testar nossas teorias. Os magnetares, um tipo especial de estrela de nêutrons com campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que o da Terra, representam os ímãs mais poderosos conhecidos no universo, com campos tão intensos que distorcem até os átomos, esticando-os em formas cilíndricas. Esses campos magnéticos extremos
geram erupções violentas de raios X e raios gama, e acredita-se que os magnetares sejam a fonte de pelo menos alguns FRBs, mas não entendemos completamente como campos tão absurdamente fortes são gerados e mantidos. A teoria sugere que são criados durante o colapso da estrela massiva original, quando a rotação rápida e correntes de convecção amplificam o campo magnético através de um processo dínamo, mas os detalhes permanecem nebulosos e não sabemos por que apenas algumas estrelas de nêutrons se tornam magnetares, enquanto outras têm campos muito mais fracos. A formação das primeiras estrelas do universo, aquelas que ascenderam quando o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhões de anos de idade, permanece como um dos capítulos mais misteriosos da história cósmica. Essas estrelas primordiais, chamadas de população 3, eram completamente diferentes das estrelas que vemos hoje, feitas apenas de hidrogênio e hélio primordiais, sem nenhum elemento mais pesado, pois ainda não havia existido nenhuma geração anterior de estrelas para criar esses elementos através de fusão nuclear. Sem elementos pesados, essas nuvens de gás podiam esfriar apenas muito lentamente. Então as primeiras estrelas provavelmente eram gigantescas, talvez dezenas ou até centenas de vezes mais massivas que o Sol, queimando de forma incrivelmente brilhante, mas vivendo apenas alguns milhões de anos antes de explodirem como supernovas ou colapsarem diretamente em buracos negros. Nunca observamos diretamente uma estrela população terceiro, pois todas já morreram há bilhões de anos. O mistério das estrelas. População terceiro se aprofunda quando consideramos que essas estrelas foram responsáveis por enriquecer o universo com os primeiros elementos pesados, criando carbono, oxigênio, ferro e todos os outros átomos necessários para formar planetas rochosos e vida. Quando essas estrelas massivas explodiram, espalharam esses elementos recém-criados pelo espaço, poluindo as nuvens de gás que formariam a próxima geração de estrelas. Mas não sabemos exatamente como essa transição aconteceu, quantas estrelas população 3 existiram, quão massivas eram em média, ou como suas explosões influenciaram a formação das primeiras galáxias. Telescópios futuros como o James Webb Space Telescope podem finalmente detectar sinais indiretos dessas estrelas ancestrais, talvez encontrando suas explosões de supernova preservadas na luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos até nós. Algumas estrelas pulsam de forma irregular, variando seu brilho de maneiras que não conseguimos prever ou explicar completamente, especialmente certas classes de estrelas variáveis que mostram mudanças erráticas em vez de pulsações regulares. Estrelas como Betelgeuse, aquela supergigante vermelha na constelação de Órion, às vezes mudam de brilho dramaticamente sem aviso, escurecendo por meses antes de voltar à luminosidade normal, e não entendemos completamente os processos convectivos e ejeções de massa que causam essas variações. Outras estrelas mostram eclipses estranhos e irregulares, como a famosa estrela de Tebe, que escurece de forma bizarra e assimétrica, levando a especulações sobre megaestruturas alienígenas, embora explicações naturais envolvendo nuvens de poeira sejam mais prováveis, mas ainda não confirmadas definitivamente. A natureza das ondas gravitacionais primordiais, aquelas que teriam sido geradas durante a inflação cósmica nos primeiros momentos após o Big Bang, permanece um dos objetivos mais procurados da cosmologia moderna. Essas ondas gravitacionais extremamente fracas estariam impressas como um padrão específico de polarização na radiação cósmica de fundo, deixando uma assinatura sutil que poderíamos detectar com instrumentos suficientemente sensíveis. Detectá-las forneceria evidência direta da inflação e uma janela para o universo, quando tinha apenas uma fração trilionésima de segundo de idade, energias tão altas que a física de partículas que conhecemos começa a falhar. Várias tentativas de detecção foram feitas, incluindo um anúncio prematuro em 2014, que depois se revelou ser devido à poeira galáctica, mas até agora nenhuma detecção confirmada foi alcançada. Voltando lentamente ao problema da rotação galáctica, podemos contemplar como esse mistério se manifesta de diferentes maneiras em diferentes tipos de galáxias.
Galáxias anãs, pequenas galáxias satélites, orbitando galáxias maiores como a Via Láctea, parecem ser quase completamente dominadas por matéria escura, com a matéria visível representando apenas uma fração minúscula de sua massa total. Algumas dessas galáxias anãs têm tão poucas estrelas que são quase invisíveis, sendo detectadas apenas através de seus efeitos gravitacionais. No outro extremo, galáxias massivas elípticas também mostram evidências de matéria escura, mas distribuída de forma diferente das galáxias espirais, criando quebra-cabeças sobre como a matéria escura se comporta durante fusões galácticas e como ela influencia a evolução de diferentes morfologias galácticas ao longo do tempo cósmico. Os quasares, aqueles objetos extremamente luminosos brilhando do centro de galáxias distantes, são alimentados por buracos negros supermassivos, devorando enormes quantidades de matéria, mas a origem de sua energia extraordinária ainda guarda mistérios. Um quasar típico pode emitir 1000 vezes mais luz que uma galáxia inteira de 100 bilhões de estrelas. Toda essa energia vindo de uma região menor que nosso sistema solar, onde gás está espiralando para dentro do buraco negro em velocidades próximas à da luz, aquecendo-se a milhões de graus e irradiando através de todo o espectro eletromagnético. Mas não entendemos completamente como o gás consegue perder momento angular suficiente para cair no buraco negro, ou por que alguns quasares produzem jatos relativísticos massivos, enquanto outros não, ou como os quasares se acendem e apagam ao longo do tempo cósmico, conforme o suprimento de gás varia. Os buracos negros, como mencionamos antes, emitem jatos relativísticos, feixes estreitos de matéria e radiação sendo lançados a velocidades próximas da luz em direções opostas perpendiculares ao disco de acreção. E esses jatos representam alguns dos fenômenos mais energéticos e menos compreendidos da astrofísica. A energia para criar esses jatos vem da rotação do buraco negro ou da energia do material caindo, mas o mecanismo exato que extrai essa energia e a canaliza em jatos tão focados permanece debatido. Campos magnéticos extremamente fortes provavelmente desempenham um papel crucial, torcendo-se e reconectando-se de maneiras que aceleram partículas carregadas ao longo do eixo de rotação do buraco negro, mas simular esses processos requer computadores poderosos e, mesmo assim, as simulações não capturam todos os detalhes da física envolvida. As binárias de raios-x, sistemas onde uma estrela de nêutrons ou buraco negro está orbitando uma estrela companheira e sugando o material dela, produzem padrões complexos de emissão de raios-x que variam em escalas de tempo de milissegundos a meses, refletindo processos turbulentos e caóticos acontecendo no disco de acreção ao redor do objeto compacto. Alguns desses sistemas mostram oscilações quase periódicas, variações rápidas no brilho dos raios-x que parecem estar relacionadas à frequência orbital do material mais interno do disco de acreção, bem próximo ao horizonte de eventos ou superfície da estrela de nêutrons. Estudar essas oscilações poderia nos dar informações sobre a estrutura do espaço-tempo, próximo a objetos compactos, e testar previsões da relatividade geral em regimes extremos. Mas a interpretação dos dados é complicada por nossa compreensão incompleta da física do disco de acreção. As supernovas tipo Ia, explosões de anãs brancas, que atingiram uma massa crítica através da acreção de material de uma estrela companheira, são usadas como velas padrão para medir distâncias cósmicas, porque todas explodem com aproximadamente o mesmo brilho intrínseco. Foram observações de supernovas tipo Ia que levaram à descoberta da energia escura nos anos 90, revelando que o universo está se expandindo de forma acelerada. Mas o cenário exato que leva a essas explosões ainda não é completamente compreendido, especialmente se a anã branca acreta material de uma companheira normal através de transferência de massa, ou se duas anãs brancas se fundem para produzir a explosão. Diferentes cenários produziriam assinaturas observacionais ligeiramente diferentes, e entender essas diferenças é crucial para usar supernovas tipo Ia como ferramentas de cosmologia precisas. As hipernovas,
Explosões ainda mais energéticas que supernovas normais, liberando 10 ou até 100 vezes mais energia, estão associadas ao colapso de estrelas extremamente massivas e podem estar ligadas às explosões de raios gama de longa duração. Essas estrelas, com massas talvez 50 ou 100 vezes a do Sol, colapsam de forma tão catastrófica que formam buracos negros rapidamente rotativos cercados por discos de acreção massivos, e a tremenda energia gravitacional liberada durante o colapso é convertida parcialmente em energia explosiva, que rasga a estrela. Mas os detalhes de como isso acontece, especialmente como os jatos relativísticos são gerados e conseguem perfurar através da estrela moribunda, permanecem ativamente pesquisados através de simulações computacionais complexas que tentam capturar a física multidimensional desses eventos extremos. A formação de sistemas estelares múltiplos, onde 2, 3 ou até mais estrelas orbitam umas às outras em configurações gravitacionais complexas, acontece com surpreendente frequência, com talvez metade ou mais de todas as estrelas fazendo parte de sistemas múltiplos em vez de serem solitárias como o nosso Sol. Como esses sistemas se formam ainda não é completamente entendido. Se a nuvem de gás que colapsa simplesmente se fragmenta em múltiplos núcleos que se tornam estrelas separadas, ou se estrelas inicialmente separadas são capturadas gravitacionalmente umas pelas outras através de encontros dinâmicos em aglomerados estelares densos. Sistemas triplos e quádruplos são especialmente intrigantes, porque suas órbitas podem ser instáveis ao longo do tempo, eventualmente ejetando uma ou mais estrelas através de interações gravitacionais caóticas. A questão de por que algumas estrelas são tão massivas, chegando a pesar centenas de vezes a massa do Sol, envolve entender os processos de formação estelar em seus regimes mais extremos. Teoricamente, deveria existir um limite superior para a massa de uma estrela, porque, conforme ela acumula mais e mais matéria durante sua formação, a pressão de radiação de sua luz se torna tão intensa que começa a empurrar o gás para fora, eventualmente impedindo mais acreção. Mas estrelas ainda mais massivas do que esse limite aparente são ocasionalmente observadas, sugerindo que elas podem ter se formado através da fusão de estrelas menores ou através de processos especiais de acreção que de alguma forma superam a barreira de pressão de radiação. Estrelas tão massivas vivem vidas extremamente curtas, apenas alguns milhões de anos, e morrem em explosões cataclísmicas. O limite de Eddington define teoricamente o brilho máximo que uma estrela pode ter, antes que a pressão de radiação supere a gravidade e comece a soprar a estrela para fora. Mas observações mostram que algumas fontes astrofísicas, especialmente durante erupções ou explosões, excedem temporariamente esse limite aparente. Essas violações do limite de Eddington levantam questões sobre nosso entendimento da transferência de radiação através de material opaco, ou sugerem que a geometria da fonte não é esfericamente simétrica, permitindo que radiação escape preferencialmente em algumas direções enquanto mantém a estrutura em outras. Buracos negros em crescimento rápido no universo primitivo podem ter excedido o limite de Eddington para crescer tão massivos tão rapidamente, mas os mecanismos que permitiriam isso permanecem especulativos. As nebulosas planetárias, aquelas belas cascas de gás ejetadas por estrelas moribundas de massa baixa a intermediária, frequentemente exibem formas assimétricas complexas, bipolares, multipolares ou mesmo estruturas intrincadas que não conseguimos explicar completamente. Se a estrela está sozinha e não tem rotação rápida ou campos magnéticos fortes, esperaríamos que a ejeção de gás fosse esfericamente simétrica, mas quase todas as nebulosas planetárias observadas mostram desvios significativos da simetria esférica. Muitos astrônomos acreditam que sistemas binários são responsáveis por moldar a maioria das nebulosas planetárias, com a estrela companheira ou o material de um disco circumbinário influenciando como o gás é ejetado, mas ainda não temos modelos detalhados que reproduzam toda a diversidade de morfologias observadas. O problema do lítio primordial cria uma tensão intrigante entre nossas observações de estrelas antigas
e nossas previsões da nucleossíntese do Big Bang. Nos primeiros minutos após o Big Bang, quando o universo estava quente o suficiente para a fusão nuclear, prótons e nêutrons se combinaram para formar núcleos leves, principalmente hélio, mas também pequenas quantidades de deutério, hélio 3 e lítio 7. Podemos calcular quanto de cada elemento deveria ter sido produzido. E para hélio e deutério, nossas previsões combinam perfeitamente com observações. Mas para lítio 7, há uma discrepância persistente, com estrelas antigas mostrando apenas 1/3 da quantidade que esperaríamos. Algo destruiu o lítio primordial ou nossas previsões estão erradas, mas décadas de pesquisa ainda não resolveram o enigma definitivamente. A metalicidade das estrelas antigas, a quantidade de elementos mais pesados que hélio em sua composição, conta a história do enriquecimento químico do universo ao longo do tempo. Mas estrelas extremamente pobres em metais apresentam padrões de abundância elementar peculiares que não entendemos completamente. Algumas dessas estrelas velhas mostram estranhas sobreabundâncias de certos elementos, como o carbono ou elementos de processo R produzidos em eventos de captura rápida de nêutrons, sugerindo que foram poluídas por supernovas ou fusões de estrelas de nêutrons muito específicas no universo primitivo. Cada estrela antiga é como um fóssil químico preservando informação sobre os primeiros eventos de nucleossíntese. Mas decifrar essa informação requer entender todos os diferentes processos que produzem elementos pesados, muitos dos quais ainda são incertos ou debatidos. Agora vamos nos aproximar um pouco mais de casa, voltando nossa atenção para os mistérios que residem dentro do nosso próprio sistema solar, aquele bairro cósmico que pensávamos conhecer tão bem, mas que continua nos surpreendendo com enigmas que desafiam explicações simples. A origem da Lua permanece como um dos quebra-cabeças mais debatidos da ciência planetária, mesmo após décadas de estudo e múltiplas missões Apollo que trouxeram centenas de quilos de rochas lunares para análise na Terra. A teoria mais aceita atualmente é a hipótese do grande impacto, que propõe que há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a Terra era jovem e ainda estava se formando, um objeto do tamanho de Marte chamado Theia colidiu com nosso planeta num ângulo oblíquo, vaporizando e ejetando enormes quantidades de material que eventualmente se condensaram para formar a Lua. Essa teoria explica muitas características lunares, como sua baixa densidade de ferro comparada à Terra e sua órbita relativamente grande, mas persistem problemas, especialmente o fato de que a composição isotópica da Lua é quase idêntica à da Terra, quando esperaríamos que fosse uma mistura entre material terrestre e material de Theia, que deveria ter composição diferente, vindo de uma parte diferente do disco protoplanetário. Vênus gira ao contrário, em sentido retrógrado comparado à maioria dos outros planetas do Sistema Solar, e ninguém sabe exatamente por quê, embora várias teorias tenham sido propostas ao longo das décadas. Esse movimento retrógrado significa que se você pudesse ficar na superfície venusiana, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste, embora na prática você não veria nada, porque a densa atmosfera de Vênus bloqueia completamente a luz solar direta. Além disso, Vênus gira extremamente devagar, levando 243 dias terrestres para completar uma rotação, mais tempo até que sua órbita ao redor do Sol, criando dias venusianos mais longos que anos venusianos. Algumas teorias sugerem que um impacto gigante no passado distante poderia ter virado Vênus de cabeça para baixo, enquanto outras propõem que interações gravitacionais complexas com sua densa atmosfera e o Sol ao longo de bilhões de anos gradualmente frearam e eventualmente reverteram sua rotação original. A inclinação extrema de Urano, cujo eixo de rotação está tombado quase 90 graus em relação ao plano de sua órbita, faz com que seus polos apontem quase diretamente para o Sol em certos pontos de seu longo ano de 84 anos terrestres, criando estações extremas onde cada polo experimenta 42 anos de luz solar contínua, seguidos por 42 anos de escuridão completa.
Essa inclinação bizarra quase certamente resulta de uma ou mais colisões gigantes no passado distante de Urano, quando o sistema solar estava cheio de planetesimais vagando caoticamente e colidindo frequentemente. Mas simular exatamente que tipo de impacto ou impactos produziria a configuração atual, incluindo o fato de que as luas de Urano orbitam no plano equatorial inclinado do planeta, requer modelos computacionais sofisticados que ainda não produziram um cenário universalmente aceito. Algumas pesquisas recentes sugerem que 2 impactos sucessivos de objetos menores poderiam explicar melhor as observações do que um único impacto gigante. O campo magnético de Netuno apresenta irregularidades estranhas que desafiam nossa compreensão de como campos magnéticos planetários são gerados, pois em vez de estar alinhado com o eixo de rotação do planeta como esperaríamos, o campo magnético de Netuno está inclinado 47 graus e deslocado mais da metade de um raio planetário do centro de Netuno. Essa configuração bizarra, compartilhada também por Urano, sugere que os campos magnéticos desses gigantes de gelo são gerados de forma diferente dos de Júpiter e Saturno, talvez em camadas fluidas condutoras mais superficiais, compostas de água, metano e amônia em estados exóticos de alta pressão, em vez de profundamente no núcleo planetário. Essas camadas convectivas condutoras criariam geodínamos complexos e multipolarmente complicados, mas ainda não temos modelos detalhados confirmados por medições diretas do interior profundo desses planetas distantes. A grande mancha vermelha de Júpiter, aquela tempestade gigantesca que tem persistido por pelo menos centenas de anos, desde que foi observada pela primeira vez por telescópios terrestres, representa um sistema meteorológico de longevidade extraordinária que não entendemos completamente. Essa tempestade anticiclônica é grande o suficiente para engolir 2 ou 3 terras, com ventos girando a centenas de quilômetros por hora, mas ao contrário de furacões terrestres que derivam energia de oceanos quentes e se dissipam rapidamente sobre terra, a grande mancha vermelha não tem superfície sólida embaixo dela e continua girando década após década, século após século. Observações recentes mostram que ela tem encolhido gradualmente ao longo do último século e meio, levantando questões sobre se eventualmente desaparecerá completamente ou se estabilizará em algum tamanho menor. Não sabemos exatamente o que alimenta sua energia, como ela mantém sua cor avermelhada característica, ou por que se forma especificamente naquela latitude de Júpiter. Os oceanos subterrâneos de Europa e Encélado representam alguns dos ambientes mais promissores para buscar vida além da Terra dentro do nosso próprio sistema solar, mas também apresentam mistérios profundos sobre como esses mundos gelados mantêm água líquida tão longe do calor do Sol. Europa, uma lua de Júpiter, tem uma superfície de gelo brilhante marcada por rachaduras e cordilheiras que sugerem fortemente a presença de um oceano global de água líquida escondido sob quilômetros de gelo, aquecido por forças de maré, enquanto Júpiter flexiona gravitacionalmente a Lua durante sua órbita elíptica. Encélado, uma pequena lua de Saturno, realmente jorra plumas de água e partículas de gelo de rachaduras em sua região polar sul, confirmando definitivamente a presença de água líquida subterrânea. Mas não entendemos completamente a fonte de calor que mantém esse oceano, ou a química complexa que pode estar acontecendo nessas águas escuras e profundas, isoladas da luz solar por quilômetros de gelo. A atmosfera densa de Titã, a maior lua de Saturno, é outro enigma fascinante, pois esse mundo do tamanho de Mercúrio tem uma atmosfera mais espessa que a da Terra, composta principalmente de nitrogênio com uma pitada de metano, criando uma pressão superficial 1,5 vezes maior que a terrestre. Titã é o único corpo do sistema solar além da Terra onde temos evidências claras de líquidos estáveis na superfície, embora sejam lagos e mares de metano e etano líquidos em vez de água, criando um ciclo hidrológico alienígena com nuvens de metano, chuva de hidrocarbonetos e rios escavando canais através de terreno gelado. Mas de onde vem toda essa atmosfera espessa? Como ela se formou e se manteve ao longo de bilhões de anos
quando a fraca gravidade de Titã deveria permitir que ela escape facilmente para o espaço, especialmente considerando que o metano é constantemente destruído pela radiação ultravioleta do Sol e deveria ter sido completamente esgotado há muito tempo se não houvesse alguma fonte repondo-o. O planeta Nove, um mundo hipotético, talvez 10 vezes mais massivo que a Terra, orbitando nas regiões externas escuras do Sistema Solar, muito além de Netuno, foi proposto para explicar as órbitas peculiares de vários objetos transneptunianos distantes, cujas trajetórias parecem estar sendo gravitacionalmente moldadas por algo invisível. Essas órbitas extremamente alongadas e inclinadas se agrupam de maneiras estatisticamente improváveis se apenas as influências gravitacionais dos planetas conhecidos estiverem atuando, levando alguns astrônomos a sugerir que um planeta massivo, não descoberto, está perturbando suas órbitas desde as profundezas geladas do Sistema Solar externo. Mas buscas exaustivas usando telescópios poderosos ainda não encontraram nenhum sinal desse planeta hipotético, e explicações alternativas envolvendo um disco de objetos menores ou perturbações de uma estrela que passou perto do Sistema Solar no passado distante também foram propostas, mantendo o mistério sem resolução definitiva. A origem dos anéis planetários, aquelas estruturas espetaculares de partículas de gelo e rocha orbitando Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, envolve questões sobre sua idade, composição e estabilidade a longo prazo. Os anéis de Saturno são particularmente impressionantes e complexos, com milhares de anel individuais separados por lacunas e contendo estruturas como ondas, tranças e luas pastoras embutidas, mas ainda debatemos se esses anéis são remanescentes antigos da formação do Sistema Solar ou se são muito mais jovens, talvez apenas algumas centenas de milhões de anos, formados pela destruição de uma lua que se aproximou demais de Saturno e foi despedaçada por forças de maré. Medições recentes da sonda Cassini sugerem que os anéis são relativamente jovens e estão ativamente chovendo material sobre Saturno, o que significa que podem desaparecer completamente em apenas algumas centenas de milhões de anos, piscando brevemente na história cósmica. Por que Marte perdeu sua atmosfera é uma questão central para entender a habitabilidade passada do planeta vermelho, pois evidências geológicas claras mostram que Marte antigo tinha rios, lagos e possivelmente até oceanos de água líquida em sua superfície, o que requer uma atmosfera muito mais espessa e quente que a atual atmosfera rarefeita e fria. Hoje a pressão atmosférica marciana é menos de 1% da terrestre, densa o suficiente para criar tempestades de poeira globais, mas fina demais para manter água líquida estável na superfície. A explicação primária é que Marte perdeu seu campo magnético global há bilhões de anos, quando seu núcleo de ferro esfriou e parou de gerar um geodínamo, deixando a atmosfera vulnerável ao vento solar, partículas carregadas do Sol que gradualmente arrancaram e sopraram a atmosfera marciana para o espaço ao longo de centenas de milhões ou bilhões de anos. Mas os detalhes de como isso aconteceu, quão rápido foi o processo, e se houve episódios de perda catastrófica de atmosfera durante erupções solares particularmente intensas, permanecem áreas ativas de pesquisa. O vulcanismo ativo de Io, a lua mais interna de Júpiter, faz dela o corpo geologicamente mais ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões ativos constantemente bombeando enxofre e dióxido de enxofre em plumas que se elevam centenas de quilômetros acima da superfície. Io é completamente repavimentada por atividade vulcânica tão rapidamente que não tem crateras de impacto visíveis, todas sendo enterradas sob fluxos de lava frescos em escalas de tempo de apenas milhões de anos. Essa atividade vulcânica extrema é alimentada por aquecimento de maré, enquanto Júpiter e as outras luas galileanas puxam gravitacionalmente Io de diferentes direções, flexionando-a constantemente e gerando calor friccional no interior. Mas calcular exatamente quanta energia de maré está sendo dissipada e onde no interior de Io ela está sendo gerada envolve modelos complexos da estrutura interna e propriedades geológicas das rochas sob condições extremas.
Os geysers de nitrogênio em Tritão. A grande lua de Netuno, capturada do cinturão de Kuiper e forçada a orbitar retrógrada, criam plumas escuras de material que se elevam vários quilômetros acima da superfície gelada e depois são sopradas por ventos tênues, deixando manchas escuras visíveis em imagens da Voyager 2. Esses geysers sugerem atividade geológica atual em Tritão, apesar de sua distância extrema do Sol, e temperaturas superficiais próximas de apenas 38 Kelvin, acima do zero absoluto, o que não deveria fornecer energia suficiente para a atividade criovulcânica. Possíveis explicações incluem aquecimento de maré residual de quando a órbita de Tritão estava mais excêntrica, ou um efeito de estufa de nitrogênio sólido onde luz solar penetra através de gelo translúcido, aquece camadas subsuperficiais e gera pressão suficiente para romper a superfície. Mas observações detalhadas de Tritão são extremamente limitadas desde que a Voyager passou rapidamente em 1989. A rotação sincronizada da Lua, que faz com que ela sempre mostre a mesma face para a Terra, porque seu período de rotação é exatamente igual ao seu período orbital, é um resultado de travamento de maré ao longo de bilhões de anos. Mas os detalhes de como esse processo aconteceu e por que a Lua está travada numa orientação específica envolvem interações gravitacionais complexas. Inicialmente, a Lua provavelmente girava mais rapidamente, mas a protuberância de maré que a Terra levanta no corpo sólido da Lua fica ligeiramente à frente da linha Terra-Lua devido à rotação, e a gravidade da Terra puxa essa protuberância para trás, criando um torque que gradualmente freou a rotação lunar até que se sincronizasse com a órbita. Quase todas as grandes luas do Sistema Solar estão travadas por maré a seus planetas hospedeiros, mas as simetrias de massa na Lua, especialmente a concentração de maria basálticas densas no hemisfério voltado para a Terra, podem ter influenciado exatamente em que orientação ela se estabilizou. Os oceanos primitivos de Marte, se realmente existiram, teriam coberto talvez 1/3 da superfície do planeta vermelho com água líquida há 3 a 4 bilhões de anos, criando ambientes potencialmente habitáveis, onde a vida poderia ter surgido. Evidências para esses oceanos antigos incluem linhas costeiras propostas visíveis em dados topográficos, depósitos sedimentares que parecem ter sido formados sob água, e minerais como argilas e sulfatos, que requerem água líquida para se formar. Mas a natureza exata desses corpos d'água, se eram oceanos permanentes profundos ou lagos temporários formados por eventos catastróficos, como impactos gigantes derretendo gelo subterrâneo, permanece controversa, pois modelos climáticos têm dificuldade em manter Marte primitivo quente o suficiente para oceanos líquidos estáveis, quando o Sol jovem era cerca de 25% menos luminoso que hoje, criando o chamado paradoxo do Sol fraco jovem. A atividade geológica de Plutão surpreendeu completamente os cientistas quando a sonda New Horizons sobrevoou em 2015, revelando um mundo geologicamente ativo com montanhas de gelo de água do tamanho dos Alpes, planícies lisas de nitrogênio congelado que parecem estar sendo ativamente renovadas por convecção sólida, e uma atmosfera tênue mas presente. Para um mundo tão pequeno e tão distante do Sol, esperávamos encontrar uma bola de gelo morta, coberta de crateras antigas, mas em vez disso, descobrimos que partes de Plutão parecem ter menos de 10 milhões de anos, extremamente jovens geologicamente. A fonte de calor que alimenta essa atividade permanece misteriosa, pois Plutão não tem aquecimento de maré significativo e o calor residual de sua formação deveria ter se dissipado há muito tempo, levando a especulações sobre decaimento radioativo de elementos no núcleo rochoso, ou algum processo exótico envolvendo a cristalização do oceano subsuperficial que pode ou não existir. O campo magnético ausente de Vênus é estranho, porque Vênus é quase do tamanho da Terra, tem composição similar e deveria ter um núcleo de ferro líquido capaz de gerar um geodínamo, mas medições de sondas espaciais mostram que Vênus não tem campo magnético global mensurável. Uma possível explicação
é que Vênus gira tão lentamente que as correntes convectivas em seu núcleo líquido não conseguem organizar-se num padrão que gera um campo magnético global, pois a rotação rápida é geralmente considerada necessária para um geodínamo funcionar eficientemente. Alternativamente, o núcleo de Vênus pode ter cristalizado completamente e já não ser líquido, ou pode ser líquido, mas não estar convectando ativamente, porque não está perdendo calor suficientemente rápido através do manto espesso. A ausência de campo magnético deixa a atmosfera venusiana mais vulnerável ao vento solar, embora sua densidade extrema compense parcialmente essa vulnerabilidade. As tempestades hexagonais de Saturno, especificamente o padrão hexagonal perfeito de nuvens que circunda o polo norte do planeta, representa uma das formações meteorológicas mais bizarras e geometricamente precisas conhecidas no sistema solar. Essa estrutura hexagonal tem lados de aproximadamente 14.000 quilômetros cada, maior que o diâmetro da Terra, e gira com um período de cerca de 10 horas e 39 minutos, correspondendo ao período de rotação interno de Saturno. Experimentos de laboratório mostraram que fluidos rotativos, sob certas condições, podem formar padrões poligonais estáveis, mas replicar exatamente as condições de Saturno em laboratório é impossível. Então ainda não temos uma explicação completa de por que especificamente um hexágono se forma, em vez de um pentágono ou octógono, ou por que essa estrutura é tão notavelmente estável por décadas de observação contínua. A assimetria dos hemisférios de Marte, onde o hemisfério sul é principalmente terreno antigo e craterado elevado vários quilômetros acima do hemisfério norte, que consiste principalmente de planícies lisas e jovens em elevações mais baixas, representa uma dicotomia global que divide o planeta quase perfeitamente ao meio. Essa diferença dramática na topografia e idade geológica é única entre os planetas terrestres do Sistema Solar, e sua origem permanece debatida apesar de décadas de estudo. Teorias incluem um impacto gigante no hemisfério norte no início da história marciana que vaporizou e removeu crosta, ou processos de convecção de manto de grau, onde correntes ascendentes focaram-se sob um hemisfério e descendentes sob o outro, criando espessuras crustais diferentes. Mas evidências definitivas para qualquer cenário específico permanecem elusivas. Os asteroides metálicos como Psyche, um corpo grande no cinturão de asteroides que parece ser composto quase inteiramente de ferro e níquel em vez de rocha, podem representar os núcleos expostos de protoplanetas que foram despidos de seus mantos rochosos por colisões catastróficas no início caótico do Sistema Solar. Se isso for verdade, estudar Psyche forneceria uma janela única para o interior de planetas terrestres, algo que não podemos acessar diretamente na Terra porque o núcleo está enterrado sob milhares de quilômetros de manto e crosta. Uma missão da NASA chamada Psyche está a caminho para estudar este asteroide de perto, mas questões permanecem sobre se ele realmente é um núcleo planetário exposto ou se poderia ter se formado através de outros processos, e como sua superfície metálica foi modificada por bilhões de anos de impactos de micrometeoroides e radiação espacial. O cinturão de Kuiper e seus objetos estranhos, incluindo mundos gelados como Plutão, Eris, Makemake e Haumea, representam remanescentes preservados do disco protoplanetário que formou os planetas, oferecendo pistas sobre as condições no sistema solar externo primitivo. Alguns objetos do cinturão de Kuiper têm órbitas extremamente alongadas e inclinadas, que são difíceis de explicar apenas através das influências gravitacionais dos planetas gigantes conhecidos, sugerindo que a arquitetura orbital do sistema solar externo foi significativamente perturbada no passado, talvez durante um período de migração planetária, quando Netuno se moveu para fora através do cinturão de Kuiper e espalhou objetos em todas as direções. Outros objetos transneptunianos têm superfícies surpreendentemente vermelhas ou brilhantes, ou têm luas relativamente grandes, ou mostram sinais de atividade criovulcânica, desafiando nossas expectativas de que esses mundos frios e distantes deveriam ser geologicamente mortos.
Agora descemos ainda mais fundo, voltando nossa atenção para os mistérios da própria realidade. Aqueles enigmas que residem no coração da matéria e energia, onde o universo revela comportamentos tão estranhos, tão contraintuitivos, que desafiam não apenas nossas teorias, mas nossa própria compreensão do que significa existir. O colapso da função de onda quântica representa talvez o mistério mais fundamental e filosoficamente perturbador da física moderna, pois questiona a própria natureza da realidade e o papel da observação em determinar o que é real. Na mecânica quântica, partículas como elétrons não têm propriedades definidas como posição ou velocidade até serem medidas. Em vez disso, existindo numa superposição de todos os estados possíveis simultaneamente, descritos matematicamente por uma função de onda que contém probabilidades para cada resultado possível. Mas quando fazemos uma medição, a função de onda colapsa instantaneamente para um único resultado definido, e esse colapso acontece de forma aparentemente aleatória, sem causa determinística, violando a evolução suave e determinística que a função de onda normalmente segue entre medições. Ninguém realmente entende como ou por que esse colapso acontece, o que conta como uma medição, ou se o colapso é um processo físico real ou apenas uma atualização do nosso conhecimento sobre o sistema. O entrelaçamento quântico, esse fenômeno bizarro onde duas partículas podem estar conectadas de tal forma que medir uma instantaneamente afeta a outra, não importa quão distantes estejam separadas, foi chamado por Einstein de ação fantasmagórica à distância, porque parecia violar o princípio de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Quando duas partículas estão entrelaçadas, seus estados quânticos estão correlacionados de maneiras que não podem ser explicadas, assumindo que cada partícula tem propriedades independentes pré-existentes. Em vez disso, medir o spin de uma partícula entrelaçada determina instantaneamente o spin da outra, mesmo que estejam separadas por anos-luz. Experimentos confirmaram repetidamente que o entrelaçamento é real e viola as chamadas desigualdades de Bell, que limitariam as correlações se as partículas tivessem propriedades locais e realistas. Mas ainda não entendemos completamente o que o entrelaçamento realmente significa, se existe algum tipo de conexão física real entre as partículas, ou se é apenas correlação estatística, sem mecanismo causal, e como reconciliar essa não localidade aparente com a estrutura causal da relatividade. A dualidade onda-partícula, a observação de que objetos quânticos como fótons e elétrons se comportam às vezes como ondas e às vezes como partículas dependendo de como são observados, permanece como um dos aspectos mais desconcertantes e icônicos da mecânica quântica. No famoso experimento da dupla fenda, quando elétrons são disparados individualmente, através de duas fendas estreitas, eles criam um padrão de interferência na tela detectora, como se cada elétron passasse por ambas as fendas simultaneamente, como uma onda, e interferisse consigo mesmo. Mas se colocamos detectores nas fendas, para observar por qual fenda cada elétron realmente passa, o padrão de interferência desaparece e os elétrons se comportam como partículas clássicas, passando por uma fenda ou outra, mas nunca ambas. Esse comportamento sugere que a própria natureza da realidade quântica depende de se está sendo observada ou não, uma ideia profundamente estranha que ainda não foi totalmente digerida, mesmo após um século de física quântica. O problema da medição quântica vai além do colapso da função de onda e questiona fundamentalmente o que acontece quando um sistema quântico microscópico interage com um aparelho de medição macroscópico. Se a mecânica quântica é universal e se aplica a todos os sistemas físicos, então o aparelho de medição também deveria ser descrito por uma função de onda e entrar em superposição com o sistema que está medindo, criando uma superposição macroscópica onde o ponteiro do aparelho aponta para múltiplos valores simultaneamente. Mas nunca observamos aparelhos de medição em superposição. Sempre vemos resultados definidos. Então, em algum lugar entre o átomo quântico e o aparelho clássico, a superposição quântica dá lugar à realidade clássica definida.
mas não sabemos onde ou como essa transição acontece. Algumas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos, negam que o colapso realmente aconteça e propõem que todas as possibilidades se realizam em universos paralelos, mas isso cria seus próprios problemas conceituais. A interpretação de muitos mundos propõe que cada vez que uma medição quântica acontece, o universo se divide em múltiplos ramos, um para cada resultado possível, com cada versão de você experimentando um resultado diferente e continuando a existir em seu próprio universo paralelo. Nessa visão, não há colapso da função de onda. Em vez disso, a função de onda universal continua evoluindo deterministicamente, mas se ramifica em componentes que não interagem, criando um multiverso quântico em constante multiplicação. Embora essa interpretação resolva o problema da medição eliminando o colapso, ela o faz ao custo de postular incontáveis universos paralelos inobserváveis, levantando questões sobre navalhade Occam e verificabilidade científica. Além disso, a interpretação tem dificuldade em explicar por que experimentamos probabilidades quânticas da maneira que fazemos, por que o ramo com resultado mais provável é realmente mais provável de ser o que experimentamos se todos os ramos são igualmente reais. Por que a gravidade não se encaixa na mecânica quântica permanece como o problema mais frustrante da física teórica moderna, pois temos duas teorias extremamente bem-sucedidas que descrevem diferentes domínios da natureza, mas que são fundamentalmente incompatíveis entre si. A mecânica quântica governa o mundo do muito pequeno, partículas e átomos, e foi testada com precisão extraordinária em inúmeros experimentos. A relatividade geral de Einstein descreve a gravidade como curvatura do espaço-tempo e funciona perfeitamente para explicar o movimento de planetas, a estrutura de buracos negros e a expansão do universo. Mas, quando tentamos aplicar os métodos da mecânica quântica à relatividade geral para criar uma teoria quântica da gravidade, encontramos infinitos matemáticos intratáveis que tornam as previsões sem sentido. Fisicamente, isso significa que não sabemos como descrever situações onde efeitos quânticos e gravitacionais são ambos importantes, como no interior de buracos negros ou nos primeiros instantes do Big Bang. A teoria de tudo, uma estrutura teórica única que unificaria todas as forças fundamentais da natureza e explicaria todas as partículas e interações num único quadro matemático elegante, permanece o santo graal da física teórica, mas continua elusiva apesar de décadas de esforço intenso. Tal teoria precisaria incorporar tanto a mecânica quântica quanto a relatividade geral. Descrever como as quatro forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, se comportam e possivelmente se unificam em altas energias, e explicar os valores das constantes fundamentais da natureza, como a massa do elétron ou a intensidade das forças. Candidatos principais incluem a teoria das cordas, que propõe que partículas fundamentais são, na verdade, minúsculas cordas vibrantes, e gravidade quântica em loop, que quantiza a própria estrutura do espaço-tempo. Mas nenhuma dessas abordagens produziu ainda previsões testáveis que pudessem confirmar ou refutar experimentalmente a teoria. A natureza do tempo na física quântica levanta questões profundas, que vão ao coração de como o universo funciona, pois tempo na mecânica quântica se comporta de forma fundamentalmente diferente de espaço, aparecendo nas equações como um parâmetro clássico externo, em vez de como um operador quântico, como posição ou momento. Isso cria assimetrias estranhas e problemas conceituais, especialmente quando tentamos quantizar a gravidade, porque na relatividade geral, tempo e espaço estão entrelaçados num único tecido de espaço-tempo e não há maneira natural de separar tempo como especial. Além disso, a mecânica quântica fundamental é simétrica no tempo. As equações funcionam igualmente bem para trás e para frente, mas o mundo macroscópico que observamos tem uma seta clara do tempo, com causas precedendo efeitos e entropia sempre aumentando, e não entendemos completamente como essa assimetria temporal emerge do substrato quântico simétrico.
O princípio da incerteza de Heisenberg estabelece que existem pares de propriedades físicas, como posição e momento, que não podem ser simultaneamente conhecidas com precisão arbitrária. Não porque nossos instrumentos de medição sejam imperfeitos, mas porque a própria natureza do universo quântico impede que essas propriedades tenham valores definidos simultaneamente. Quanto mais precisamente você mede a posição de uma partícula, menos precisamente você pode conhecer seu momento, e vice-versa, com o produto das incertezas limitado pela constante de Planck reduzida. Essa não é meramente uma declaração sobre conhecimento ou medição, mas sobre a realidade física. Partículas quânticas genuinamente não têm posição e momento bem definidos ao mesmo tempo. O princípio da incerteza tem consequências profundas, incluindo a impossibilidade de resfriar sistemas quânticos ao zero absoluto de movimento. Eles sempre retêm energia de ponto zero, e a existência de flutuações quânticas do vácuo que criam pares partícula-antipartícula do nada. O efeito túnel quântico, o fenômeno onde partículas podem atravessar barreiras de energia que classicamente seriam impenetráveis, é essencial para processos desde fusão nuclear no núcleo das estrelas até a operação de transistores em computadores modernos, mas sua natureza fundamental permanece misteriosa de certas formas. Quando uma partícula quântica encontra uma barreira de potencial mais alta que sua energia, existe uma probabilidade não zero de que ela apareça do outro lado da barreira sem ter ganhado energia suficiente para ultrapassá-la, como se tivesse túnel através do obstáculo. Matematicamente entendemos como calcular probabilidades de tunelamento usando a função de onda, mas fisicamente o que acontece durante o processo de tunelamento, se a partícula realmente passa através da barreira ou simplesmente desaparece de um lado e reaparece do outro. E quanto tempo o tunelamento leva, são questões que provocam debates contínuos entre físicos. A decoerência quântica explica parcialmente como o mundo quântico estranho e superposicional dá origem ao mundo clássico definido que experimentamos no dia a dia, através da interação inevitável de sistemas quânticos com seus ambientes. Quando um sistema quântico interage com o ambiente ao redor, como moléculas de ar ou fótons de luz, informação sobre seus estados quânticos vaza para o ambiente numa maneira que suprime efetivamente interferência quântica e faz o sistema parecer clássico, mesmo que tecnicamente ainda seja descrito por uma função de onda. Decoerência acontece extremamente rápido para objetos macroscópicos, em escalas de tempo incompreensivelmente curtas, razão pela qual nunca vemos gatos em superposição de vivo e morto, como no paradoxo de Schrödinger. No entanto, decoerência sozinha não resolve completamente o problema da medição, porque ainda não explica por que vemos um resultado específico em vez de outro, apenas porque não vemos superposições macroscópicas. O vácuo quântico, longe de ser vazio absoluto, fervilha com atividade quântica, flutuações temporárias de energia que criam constantemente pares de partículas virtuais que existem brevemente antes de se aniquilar de volta ao nada. Essas flutuações do vácuo têm efeitos mensuráveis, como o efeito Casimir, onde duas placas metálicas muito próximas no vácuo experimentam uma força atrativa, porque certos comprimentos de onda de flutuações quânticas não cabem entre elas, fazendo com que a pressão de vácuo externa empurre as placas juntas. O vácuo quântico também é responsável pela radiação Hawking de buracos negros e contribui para a energia escura que acelera a expansão do universo, embora, como mencionamos anteriormente, os cálculos teóricos da energia do vácuo discordam catastroficamente das observações. A própria existência de partículas virtuais e sua interpretação física permanecem um pouco controversas, com alguns físicos argumentando que são apenas artifícios matemáticos úteis para cálculos em vez de entidades reais. As partículas virtuais ocupam um papel estranho na física quântica de partículas, aparecendo nos diagramas de Feynman que os físicos usam para calcular probabilidades de processos de interação de partículas, representando estados intermediários que violam conservação de energia
por períodos curtos permitidos pelo princípio da incerteza. Partículas virtuais podem ter massas diferentes das partículas reais correspondentes, podem viajar para trás no tempo em certo sentido técnico e nunca são diretamente observadas, mas seus efeitos cumulativos através de loops quânticos produzem correções precisas às propriedades de partículas reais, que foram medidas experimentalmente com precisão extraordinária. Se partículas virtuais são realmente reais de alguma forma ontológica ou meramente ferramentas computacionais convenientes, é uma questão que divide físicos, com argumentos fortes em ambos os lados, e talvez nenhuma resposta definitiva possível, dado que elas são, por definição, inobserváveis diretamente. O spin das partículas subatômicas, essa propriedade quântica intrínseca, que se comporta como momento angular, mas não corresponde a nada literalmente girando, representa um dos aspectos mais puramente quânticos da natureza, sem análogo clássico direto. Elétrons, prótons e nêutrons, todos têm spin de meio, significando que quando você mede seu spin ao longo de qualquer eixo, você obtém sempre o mesmo valor de magnitude, mas pode apontar para cima ou para baixo. Bizarramente, uma partícula de spin meio precisa girar 2 rotações completas de 720 graus para retornar ao seu estado original, não apenas 360 graus como objetos clássicos. O spin é responsável pelo princípio de exclusão de Pauli, que impede que 2 elétrons ocupem o mesmo estado quântico simultaneamente, que é a razão pela qual a matéria é sólida e os átomos têm sua estrutura de camadas eletrônicas. Mas a natureza fundamental do spin, e por que partículas têm os valores de spin específicos que têm, permanece misteriosa. A supersimetria, uma simetria proposta entre partículas de matéria, férmions, e partículas de força, bósons, sugere que cada partícula conhecida deveria ter um parceiro supersimétrico com spin diferente de meio. Então, elétrons teriam superpartículas chamadas selectrons, quarks teriam squarks, fótons teriam fotinos e assim por diante. Supersimetria resolveria vários problemas teóricos, incluindo o problema da hierarquia, e forneceria candidatos naturais para partículas de matéria escura. Mas apesar de buscas extensivas no grande colisor de hadrons e outros aceleradores, nenhuma superpartícula foi descoberta ainda. Isso forçou os teóricos a propor mecanismos cada vez mais complicados de quebra de supersimetria que esconderiam as superpartículas em massas mais altas, fora do alcance dos experimentos atuais. Mas quanto mais a faixa de energia é empurrada para cima, sem descobertas, mais os físicos começam a questionar se supersimetria realmente é uma característica da natureza. As dimensões extras da teoria das cordas, necessárias para a consistência matemática da teoria, que requer 10 ou 11 dimensões em vez das 4 que experimentamos, são propostas estar compactificadas ou enroladas em escalas microscópicas tão pequenas que não podemos detectá-las diretamente. Imagine uma mangueira de jardim vista de longe. Parece unidimensional como uma linha, mas de perto você vê que tem uma dimensão circular extra enrolada em torno. Similarmente, cada ponto do nosso espaço tridimensional poderia ter 6 dimensões extras microscópicas enroladas em formas geométricas complicadas, chamadas variedades de Calabi-Yau. A forma específica dessas dimensões extras determinaria quais partículas e forças observamos no mundo quadridimensional, mas existem um número astronômico de formas possíveis, levando ao problema da paisagem, onde a teoria das cordas parece capaz de acomodar quase qualquer observação experimental, tornando difícil fazer previsões únicas testáveis. A quantização da gravidade, o processo de criar uma teoria quântica da força gravitacional, enfrenta desafios técnicos profundos que resistiram a soluções por quase um século desde que a mecânica quântica foi formulada. Ao contrário das outras forças que foram quantizadas com sucesso, criando teorias quânticas de campos que descrevem fótons para eletromagnetismo, gluons para força forte e bósons W e Z para força fraca, a gravidade resiste teimosamente à quantização. O problema fundamental é que a relatividade geral é uma teoria da própria geometria do espaço-tempo,
Então, quantizar a gravidade significa quantizar a geometria, tratando o próprio espaço e tempo como operadores quânticos flutuantes em vez de palco clássico fixo onde a física quântica acontece. Abordagens como gravidade quântica em loop tentam fazer exatamente isso, propondo que espaço e tempo são granulares em escalas extremamente pequenas, feitos de loops discretos entrelaçados, mas conectar essas ideias à relatividade geral clássica em escalas grandes e fazer previsões testáveis permanece difícil. O problema da hierarquia na física de partículas questiona por que a força gravitacional é tão extraordinariamente mais fraca que as outras forças fundamentais, um fator de aproximadamente 10 elevado a 36 vezes mais fraca que a força eletromagnética. Essa enorme diferença de intensidade parece não natural e sugere que estamos perdendo algo fundamental sobre a estrutura da natureza. Relacionadamente, a massa da partícula de Higgs, que determina a escala da quebra de simetria eletrofraca, parece suspeitamente leve comparada à escala de Planck, onde esperamos que efeitos de gravidade quântica se tornem importantes. E cálculos quânticos sugerem que correções virtuais deveriam empurrar a massa do Higgs para valores muito maiores, a menos que haja cancelamentos extremamente precisos entre diferentes contribuições. Teorias como supersimetria e dimensões extras foram propostas para explicar essas hierarquias não naturais, mas sem confirmação experimental, permanece um mistério aberto. A massa do neutrino e suas oscilações descobertas no final dos anos 90 forçaram uma revisão do modelo padrão da física de partículas, que originalmente assumia que neutrinos eram sem massa. Neutrinos vêm em 3 sabores: eletrônico, muônico e tal, correspondendo aos 3 tipos de leptons carregados, e experimentos mostraram que neutrinos podem mudar de um sabor para outro enquanto viajam pelo espaço, um fenômeno chamado oscilação de neutrinos, que só é possível se neutrinos tiverem massas ligeiramente diferentes. Mas os valores dessas massas e suas diferenças permanecem incompletamente conhecidos, e não sabemos se neutrinos são suas próprias antipartículas, chamadas partículas de Majorana, ou se têm antipartículas distintas como outras partículas de matéria. Além disso, não entendemos por que as massas dos neutrinos são tão incrivelmente pequenas comparadas a todas as outras partículas de matéria, milhões ou bilhões de vezes mais leves que elétrons. A violação CP, a descoberta de que certas interações de partículas fracas não respeitam perfeitamente a simetria combinada de inversão de carga, C, e paridade espacial, P, foi crucial para explicar a assimetria matéria-antimatéria no universo que mencionamos anteriormente. O modelo padrão incorpora uma pequena quantidade de violação CP através de uma fase complexa na matriz que descreve como quarks de diferentes gerações se misturam. Mas a quantidade de violação CP no modelo padrão não é suficiente para explicar quantitativamente a predominância de matéria sobre antimatéria, sugerindo que deve haver fontes adicionais de violação CP além do que conhecemos, possivelmente envolvendo neutrinos ou física nova, além do modelo padrão. Experimentos em aceleradores e com feixes de neutrinos estão ativamente procurando por violação CP adicional que poderia resolver o mistério da assimetria cósmica, mas resultados definitivos ainda não foram obtidos. Agora chegamos aos mistérios mais próximos de nós mesmos, aqueles enigmas que residem na própria essência da vida, da consciência, da mente, questões que tocam não apenas a ciência, mas também a filosofia, a natureza da experiência subjetiva e o lugar dos seres vivos neste vasto universo que temos explorado tão calmamente juntos. A origem da vida na Terra permanece como um dos mistérios mais profundos e fundamentais da biologia, pois não sabemos exatamente como a química inorgânica da Terra primitiva se transformou em biologia, como moléculas simples se organizaram em sistemas autorreplicantes capazes de evolução. Há aproximadamente 4 bilhões de anos, quando a Terra tinha apenas 500 milhões de anos de idade e ainda estava sendo bombardeada por asteroides e cometas, de alguma forma surgiu a primeira forma de vida, provavelmente
algo muito mais simples que até mesmo as bactérias mais primitivas de hoje, mas ainda assim capaz de fazer cópias de si mesma e passar informação genética para descendentes. Não temos registro fóssil direto dessa transição crucial, porque as rochas daquela época foram destruídas ou transformadas por processos geológicos. Então, reconstruímos esse evento através de experimentos de laboratório, análises químicas de meteoritos que preservaram química primitiva, e estudos de formas de vida modernas buscando pistas sobre seus ancestrais mais antigos, mas muitos detalhes críticos permanecem obscuros ou controversos. A transição de química para a biologia envolve várias etapas que podemos identificar conceitualmente, mas não sabemos em que ordem aconteceram ou quais foram exatamente os mecanismos. Primeiro, moléculas orgânicas simples como aminoácidos e nucleotídeos precisavam se formar, algo que sabemos ser possível através de química prebiótica, como demonstrado no famoso experimento de Miller-Urey, onde descargas elétricas, através de uma atmosfera simulada primitiva, produziram aminoácidos. Segundo, essas moléculas simples precisavam se polimerizar em cadeias longas, como proteínas e RNA, um processo que requer concentração e alguma forma de catálise ou superfícies minerais que facilitassem as reações. Terceiro, essas macromoléculas precisavam começar a funcionar juntas em sistemas autocatalíticos, onde cada molécula ajuda a produzir outras, criando ciclos químicos autossustentáveis. Quarto, alguma forma de compartimentalização em protocélulas com membranas primitivas precisava isolar esses sistemas do ambiente externo, enquanto ainda permitia troca de nutrientes e resíduos. E, finalmente, informação genética precisava ser codificada, de forma que pudesse ser copiada e passada adiante, com variações que permitissem seleção natural operar, favorecendo sistemas mais eficientes ou robustos. A homoquiralidade das moléculas biológicas, o fato surpreendente de que todas as formas de vida na Terra usam apenas versões canhotas de aminoácidos e versões destras de açúcares, representa outro enigma profundo sobre as origens da vida. Moléculas orgânicas podem existir em duas formas espelhadas, chamadas enantiômeros, que têm a mesma composição química, mas estruturas tridimensionais que são imagens especulares uma da outra, como mãos esquerda e direita. Quando aminoácidos são sintetizados abioticamente em laboratório ou encontrados em meteoritos, eles são produzidos em quantidades aproximadamente iguais de ambas as formas, uma mistura racêmica, mas a vida usa exclusivamente aminoácidos canhotos para construir proteínas e açúcares destros para construir DNA e RNA. Essa homoquiralidade é essencial porque enzimas são extremamente sensíveis à quiralidade de suas moléculas substrato, mas não sabemos como a vida primitiva selecionou uma quiralidade sobre a outra, se foi um acidente histórico congelado que poderia ter sido diferente, ou se há alguma razão física profunda pela qual uma quiralidade é preferida, talvez relacionada à violação de paridade nas interações fracas entre partículas subatômicas. Porque o DNA usa exatamente 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina, arranjadas em pares complementares para codificar informação genética, é outra questão fundamental que raramente paramos para considerar, mas que não tem resposta óbvia. 4 bases permite 64 códons possíveis no código genético, mais que suficiente para especificar os 20 aminoácidos padrão usados nas proteínas mais códons de parada e início, mas, teoricamente, códigos genéticos com mais ou menos bases também poderiam funcionar. Alguns organismos modernos usam bases modificadas adicionais em contextos especiais, e experimentos de biologia sintética criaram sistemas de DNA expandidos com 6 ou 8 bases, mostrando que alternativas são quimicamente possíveis. Talvez 4 bases representem um equilíbrio ótimo entre complexidade de código, estabilidade química, eficiência de replicação e facilidade de detecção de erros, ou talvez seja simplesmente um acidente histórico que ficou congelado
quando o Código Genético Universal foi estabelecido bilhões de anos atrás, e não pôde ser mudado sem quebrar todos os sistemas vivos que dependiam dele. A origem da fotossíntese, o processo bioquímico incrivelmente complexo, que captura a energia da luz solar e a converte em energia química armazenada em açúcares, representa uma das inovações evolutivas mais importantes e transformadoras na história da vida. Mas não entendemos completamente como esse sistema elaborado evoluiu. A fotossíntese oxigênica moderna, usada por cianobactérias, algas e plantas, envolve dois fotossistemas trabalhando em série, centenas de proteínas cuidadosamente organizadas e pigmentos especializados como clorofila que absorvem luz e iniciam cadeias de transferência de elétrons. Um dos produtos é o oxigênio molecular liberado como resíduo, que gradualmente transformou a atmosfera terrestre de redutora para oxidante há aproximadamente 2,4 bilhões de anos, no evento chamado Grande Oxidação. Mas como esse sistema tão sofisticado se montou passo a passo através de evolução? E quais formas mais simples de fotossíntese anoxigênica precederam, permanecem parcialmente obscuros porque não temos registro fóssil direto dos estágios evolutivos intermediários. A explosão cambriana, aquele período há aproximadamente 540 milhões de anos, quando a maioria dos principais grupos de animais apareceram no registro fóssil num intervalo geologicamente curto de talvez 20 milhões de anos, permanece como um dos eventos mais espetaculares e menos compreendidos na história da vida. Antes do Cambriano, organismos multicelulares eram relativamente simples e de corpo mole, deixando poucos fósseis, mas subitamente no Cambriano aparecem fósseis abundantes de animais com planos corporais complexos, esqueletos duros, olhos, apêndices articulados e todas as características que associamos com animais modernos. O que desencadeou essa explosão de diversidade e complexidade permanece debatido, com explicações propostas, incluindo aumento nos níveis de oxigênio atmosférico, permitindo metabolismos mais energéticos, evolução da predação, criando uma corrida armamentista evolutiva que favoreceu defesas e sentidos sofisticados, ou mudanças genéticas como duplicações de genes ROX que controlam o desenvolvimento corporal, permitindo maior modularidade e experimentação evolutiva com planos corporais. Mas, provavelmente, foi uma combinação de múltiplos fatores atuando simultaneamente. As extinções em massa, aqueles eventos catastróficos que periodicamente devastaram a biosfera ao longo da história geológica, eliminando porcentagens enormes de todas as espécies, têm gatilhos que nem sempre entendemos completamente. A extinção mais famosa que eliminou os dinossauros não avianos há 66 milhões de anos foi claramente causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros que criou a cratera Chicxulub, no México. Mas mesmo nesse caso, os mecanismos exatos da morte, se foi principalmente escuridão global bloqueando fotossíntese, ou chuva ácida, ou aquecimento por incêndios globais, ou subsequente resfriamento global, permanecem debatidos. Outras extinções em massa são ainda mais misteriosas, especialmente a extinção permo-triássica, há 252 milhões de anos, que eliminou mais de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres, o evento de extinção mais severo conhecido. Erupções vulcânicas massivas na Sibéria, liberando gases de efeito estufa, acidificação oceânica, anoxia marinha e até liberações de hidrato de metano do fundo oceânico têm sido implicados. Mas a sequência exata de eventos e retroalimentações que levaram à devastação tão completa permanece sendo reconstruída através de geoquímica e paleontologia. A consciência e o problema difícil, a questão de como e por que processos físicos no cérebro dão origem a experiências subjetivas qualitativas, ao sentimento de como é ser algo, permanece talvez o maior mistério na interseção de neurociência e filosofia. Podemos estudar os correlatos neurais da consciência, identificando quais padrões de atividade cerebral estão associados com estados conscientes versus inconscientes,
podemos mapear como diferentes regiões cerebrais processam informação sensorial e geram respostas. Mas nenhuma quantidade de conhecimento sobre neurônios disparando e neurotransmissores se ligando parece explicar por que há algo que se sente ao ver a cor vermelha ou sentir dor ou experimentar alegria. Esse hiato explicativo entre descrição física objetiva e experiência fenomenológica subjetiva é chamado o problema difícil da consciência, para distingui-lo dos problemas fáceis, como explicar mecanismos de processamento de informação ou controle comportamental, que são difíceis, mas pelo menos sabemos em princípio como abordá-los cientificamente. Algumas teorias propõem que consciência é uma propriedade fundamental do universo como massa, ou carga, enquanto outras argumentam que emerge de certos tipos de processamento integrado de informação. Mas nenhuma teoria atual é amplamente aceita como resolvendo o problema difícil. Como surgem experiências subjetivas continua sendo um mistério, mesmo quando entendemos muito sobre o funcionamento do cérebro, pois há um hiato conceitual entre falar sobre circuitos neurais e falar sobre qualia, aqueles aspectos puramente subjetivos e incomunicáveis da experiência consciente. Podemos medir atividade cerebral com fMRI ou EEG quando alguém vê vermelho. Podemos identificar quais neurônios no córtex visual são ativados. Podemos traçar vias neurais desde a retina, através do tálamo até o córtex. Mas tudo isso apenas descreve processamento de informação objetivo. Não explica por que há uma sensação qualitativa particular de vermelhidão que acompanha esse processamento. Alguns filósofos argumentam que qualia são fundamentalmente privados e irredutíveis, que nunca poderemos explicá-los em termos físicos, porque envolvem uma perspectiva de primeira pessoa que não pode ser capturada por descrição objetiva de terceira pessoa. Outros acreditam que eventualmente entenderemos consciência, reduzindo-a completamente a processos físicos, mas ainda não sabemos que forma tal entendimento tomaria ou se é mesmo possível em princípio. O livre-arbítrio versus determinismo representa outro mistério profundo, que toca tanto ciência quanto filosofia, pois, se o universo é governado por leis físicas determinísticas e nossos cérebros são apenas máquinas biológicas complexas operando segundo essas leis, então parece que nossas escolhas e ações são predeterminadas pelas condições iniciais e leis da natureza, não livremente escolhidas. Experimentos famosos de Benjamin Libet mostraram que a atividade cerebral preparatória para uma ação começa várias centenas de milissegundos antes que a pessoa relate conscientemente decidir agir, sugerindo que a decisão consciente é, na verdade, posterior ao processo neural que a implementa, que a experiência de escolher livremente é uma ilusão retrospectiva. Mas a interpretação desses experimentos é controversa. Introduzir mecânica quântica não necessariamente ajuda, porque a aleatoriedade quântica não é o mesmo que livre-arbítrio. Escolhas aleatórias não são escolhas livres. Algumas abordagens, como compatibilismo, argumentam que livre-arbítrio é compatível com determinismo. Se definirmos livre-arbítrio apropriadamente como agir segundo nossos desejos e razões sem coerção externa. Mas se essa dissolve ou apenas redefine o problema, permanece debatido. A origem da linguagem humana, aquela capacidade única de nossa espécie de combinar símbolos arbitrários em hierarquias gramaticais complexas, permitindo expressão de pensamentos ilimitadamente variados, não deixa registro fóssil direto e sua evolução permanece altamente especulativa. Todas as línguas humanas modernas, não importa quão diferentes superficialmente, compartilham propriedades estruturais profundas como recursividade, a capacidade de encaixar frases dentro de frases indefinidamente, sugerindo que há uma gramática universal inata compartilhada por todos os humanos, talvez codificada geneticamente em circuitos cerebrais especializados para a linguagem. Mas como e quando essa capacidade linguística evoluiu? Se surgiu gradualmente através de muitos pequenos passos ou relativamente subitamente como uma mutação maior, reconfigurando conectividade cerebral, e se serviu originalmente para a comunicação
ou teve outras funções como pensamento interno ou cognição social, tudo isso permanece obscuro. Comparações com sistemas de comunicação de outros animais, como chamados de primatas ou canções de pássaros, fornecem pistas, mas também revelam diferenças qualitativas profundas entre comunicação animal e linguagem humana. Por que sonhamos tem intrigado humanos desde tempos antigos. E ainda não temos explicação científica completamente satisfatória, apesar de décadas de pesquisa de sono. Sonhos ocorrem principalmente durante sono REM, caracterizado por movimentos oculares rápidos, paralisia muscular e padrões de atividade cerebral semelhantes à vigília, mas também podem ocorrer em outras fases de sono, embora geralmente menos vívidos. Teorias sobre a função dos sonhos incluem consolidação de memória, onde o cérebro processa e integra experiências do dia, simulação de ameaças, onde praticamos respostas a situações perigosas em ambiente seguro, processamento emocional, ajudando a regular humor e processar traumas. Ou até poderiam ser simplesmente ruído neural aleatório, sem função adaptativa particular, que nosso cérebro tenta narrativizar retroativamente. Diferentes teorias têm evidências parciais, mas nenhuma explica completamente todas as características dos sonhos. E alguns pesquisadores argumentam que sonhos podem ter múltiplas funções, que variam dependendo do estágio de sono ou conteúdo específico. A natureza do sono REM em si é misteriosa em vários aspectos, pois durante esse estágio, o cérebro está quase tão ativo quanto durante vigília, consumindo energia similar e mostrando padrões de disparo neural vigorosos, mas a pessoa está profundamente inconsciente do mundo externo e seus músculos esqueléticos estão ativamente paralisados para prevenir a atuação dos sonhos. Por que a evolução favoreceu um estado onde animais são vulneráveis, inconscientes e incapazes de responder a ameaças, mas ainda gastam energia significativa mantendo o cérebro ativo, sugere que sono REM deve servir funções importantes que compensam esses custos. Privação de sono. REM leva a rebote onde o cérebro compensa gastando mais tempo em REM nas noites subsequentes, e privação prolongada causa problemas cognitivos e emocionais, confirmando que REM é necessário, mas exatamente o que ele faz que não pode ser feito durante vigília. Ou outros estágios de sono permanece debatido. Uma hipótese recente sugere que REM serve para calibrar redes neurais através de ativação aleatória que previne overfitting, mantendo plasticidade e flexibilidade cognitiva. A memória de longo prazo e seu armazenamento no cérebro envolve mudanças persistentes em conexões sinápticas entre neurônios, fortalecendo algumas sinapses através de potenciação de longo prazo e enfraquecendo outras através de depressão de longo prazo. Mas os detalhes moleculares de como memórias específicas são codificadas, armazenadas por décadas e recuperadas sob demanda permanecem incompletamente compreendidos. Uma memória individual provavelmente envolve padrões de atividade distribuídos através de redes de milhares ou milhões de neurônios, não neurônios individuais, e recuperar uma memória requer reativar esse padrão específico de conectividade. Mas como o cérebro indexa e organiza memórias para recuperação eficiente, por que algumas memórias são esquecidas enquanto outras persistem vividamente por toda a vida? E como memórias são consolidadas durante sono, movendo-se de armazenamento temporário no hipocampo para armazenamento permanente no córtex, tudo isso envolve processos que estamos apenas começando a desvendar. Além disso, memórias não são gravações passivas, mas reconstruções ativas, que podem ser modificadas cada vez que são recuperadas. Um fenômeno chamado reconsolidação, que tem implicações profundas para testemunho ocular e terapia de traumas. A plasticidade cerebral extrema, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões e funções dramaticamente em resposta à experiência, lesão ou demanda ambiental, excede o que muitos cientistas esperariam de um órgão tão complexo e estruturado. Crianças que têm um hemisfério cerebral inteiro removido cirurgicamente para tratar epilepsia intratável
podem recuperar surpreendentemente bem, com o hemisfério remanescente assumindo muitas funções normalmente localizadas no lado removido, embora com alguns déficits residuais. Adultos cegos desde nascença mostram reorganização onde o córtex visual é recrutado para processar informação tátil ao ler braille, e músicos profissionais mostram expansão de regiões motoras, representando dedos altamente treinados. Mas há limites à plasticidade. Períodos críticos durante desenvolvimento, quando certos circuitos devem ser estabelecidos ou serão permanentemente comprometidos, e não entendemos completamente as regras que governam quando o cérebro pode e não pode se reorganizar, ou como poderíamos terapeuticamente aumentar plasticidade para ajudar recuperação de derrame ou lesão cerebral. O envelhecimento celular e a senescência, o processo gradual de deterioração que eventualmente leva células e organismos à morte, permanece misterioso em muitos aspectos fundamentais, apesar de ser universal entre organismos multicelulares complexos. Por que envelhecemos não é óbvio evolutivamente, já que seleção natural favorece reprodução bem-sucedida e genes que prolongam vida reprodutiva deveriam ser favorecidos. Mas talvez após a reprodução terminar, não há pressão seletiva para manter o organismo, então mutações deletérias com efeitos tardios se acumulam. Ou talvez envelhecimento é uma consequência inevitável de compensações evolutivas, onde genes que aumentam fitness na juventude têm efeitos negativos na velhice, um fenômeno chamado pleiotropia antagônica. A nível celular, envelhecimento envolve acúmulo de dano ao DNA, encurtamento de telômeros protetores nas pontas dos cromossomos a cada divisão celular, acúmulo de proteínas danificadas e organelas disfuncionais, e senescência celular, onde células param de se dividir, mas não morrem, secretando fatores inflamatórios que prejudicam tecidos vizinhos. Mas se essas são causas primárias ou consequências secundárias do envelhecimento, e se envelhecimento é programado geneticamente ou simplesmente resultado de falha de manutenção, permanece debatido. A vida em ambientes extremos, como fontes hidrotermais no fundo oceânico, onde a água ferve a centenas de graus Celsius, lagos hipersalinos mais salgados que o Mar Morto, ou rochas quilômetros abaixo da superfície terrestre, mostra que vida é incrivelmente adaptável e resistente, mas também levanta questões sobre os limites da vida e o que é absolutamente necessário versus contingente. Extremófilos incluem termófilos vivendo acima de 100 graus, psicrófilos prosperando abaixo de zero, acidófilos em pH próximo de zero, alcalófilos em pH acima de 12, halófilos em salmouras saturadas e barófilos sob pressões esmagadoras das profundezas oceânicas. Esses organismos usam bioquímica adaptada a condições extremas, como proteínas estabilizadas especialmente ou membranas com composição lipídica diferente, mas ainda seguem os princípios básicos da vida, baseada em DNA, RNA e proteínas. A resistência de extremófilos expande nossa noção de habitabilidade planetária e sugere que vida poderia existir em lugares como oceanos subterrâneos de luas geladas ou Marte primitivo, mas ainda não encontramos formas de vida que violem completamente os princípios bioquímicos terrestres. A possibilidade de vida baseada em silício em vez de carbono tem sido especulada em ficção científica por décadas, aproveitando o fato de que silício está logo abaixo de carbono na tabela periódica e pode formar 4 ligações covalentes similarmente, mas bioquímica de silício enfrenta desafios significativos que tornam improvável, embora não impossível em princípio. Silício forma ligações mais fracas, com muitos elementos comparado a carbono. Compostos de silício tendem a ser mais reativos e menos estáveis, especialmente em presença de água, e longas cadeias de silício são menos estáveis que cadeias de carbono. Na Terra, organismos usam silício apenas para estruturas como esqueletos de diatomáceas e espículas de esponja, nunca para macromoléculas informacionais ou metabólicas. Mas talvez em ambientes radicalmente diferentes, como temperaturas muito baixas, onde reatividade química é reduzida, ou solventes não aquosos,
Vida baseada em silício ou outras químicas exóticas poderiam ser possíveis, ampliando drasticamente o espaço de possibilidades astrobiológicas além da vida como conhecemos. A equação de Drake e o paradoxo de Fermi representam duas faces do mistério da vida extraterrestre. Uma tentando estimar quantas civilizações tecnológicas deveriam existir na galáxia, a outra perguntando por que então não vemos nenhuma evidência delas. A equação de Drake multiplica fatores como taxa de formação estelar, fração de estrelas com planetas, número de planetas habitáveis por sistema, fração onde vida surge, fração onde inteligência evolui, fração que desenvolve tecnologia de comunicação e tempo de vida médio de civilizações tecnológicas. Dependendo dos valores escolhidos para esses parâmetros incertos, obtemos estimativas variando de civilizações extremamente raras a milhares delas na Via Láctea. O paradoxo de Fermi nota que, se civilizações são comuns e antigas, mesmo expandindo-se lentamente através da galáxia, elas deveriam tê-la colonizado completamente em milhões de anos, muito menos que a idade da galáxia. Então, onde estão todos? Soluções propostas incluem vida sendo mais rara que pensamos, inteligência sendo extremamente improvável, civilizações se autodestruindo rapidamente ou simplesmente ainda não terem nos alcançado ou decidido não se revelar. Porque ainda não encontramos vida extraterrestre, apesar de décadas de busca SETI, escutando sinais de rádio e explorando o sistema solar, permanece como uma das questões mais intrigantes e potencialmente preocupantes da ciência moderna. Talvez estejamos procurando da maneira errada, assumindo que alienígenas usam transmissões de rádio quando poderiam usar métodos completamente diferentes de comunicação, ou talvez janelas de tempo quando civilizações transmitem ativamente sejam cosmologicamente breves. Então as chances de duas civilizações estarem transmitindo e escutando simultaneamente são mínimas. Talvez vida seja comum, mas vida inteligente extremamente rara. Ou talvez o grande filtro, algum passo extremamente difícil no caminho de moléculas simples às civilizações galácticas, esteja em nosso passado ou futuro, aguardando qualquer civilização que tente expandir-se. Ou talvez simplesmente não procuramos por tempo suficiente. A galáxia é vasta e precisaríamos de sorte considerável para detectar sinais fracos de civilizações distantes. Então, a ausência de evidência ainda não é evidência de ausência, apenas paciência e busca continuada eventualmente revelarão a resposta. E assim, viajantes da calma, chegamos suavemente ao final desta jornada serena, através de 100 mistérios do universo que os cientistas não conseguiram resolver. Aqueles enigmas profundos que permanecem flutuando nas fronteiras do conhecimento humano, esperando pacientemente por mentes futuras que talvez os desvendarão, ou talvez descobrirão que alguns mistérios são destinados a permanecer para sempre, além da compreensão completa. Caminhamos juntos desde as escalas mais vastas do cosmos, através de galáxias e buracos negros. Descemos aos planetas do nosso próprio sistema solar, mergulhamos nas profundezas quânticas da realidade e finalmente voltamos para casa, para os mistérios da vida e da consciência que residem dentro de nós mesmos. Em cada etapa, encontramos não respostas definitivas, mas perguntas cada vez mais refinadas, não certezas absolutas, mas possibilidades fascinantes que convidam à contemplação tranquila. Se essa viagem suave trouxe paz ao seu momento, fico feliz em convidar você a curtir, se inscrever ou deixar um pensamento gentil nos comentários. Assim, mais pessoas encontram este refúgio silencioso onde o desconhecido se torna confortável, onde a ignorância científica é celebrada como convite à curiosidade, não como fracasso do entendimento. Agora inspire devagar, deixe seu corpo afrouxar completamente. Permita que sua mente se entregue ao descanso profundo que aguarda, sabendo que o universo guarda seus segredos com paciência infinita, e nós, pequenos observadores conscientes, feitos de poeira estelar, continuamos nossa jornada de descoberta, uma pergunta tranquila de cada vez. Se você, assim como eu, se sentiu por dentro desse assunto, inscreva-se no canal, curta, comente
e compartilhe. Até a próxima viagem pelo desconhecido sereno.